Então, eu queria começar registrando aqui a presença do Marco. O Marco é um amigo de muito longa data e um grande especialista nesse tema da vazão dos rios, né, da hidrologia amazônica, já que o CPRM é a instituição que tem uma responsabilidade específica sobre isso. Então, eu queria agradecer a sua presença e vamos fazer um diálogo sobre esse tema, né? Qual que é a sua visão? Não sei se você tem alguma coisa de apresentação para fazer, algum gráfico para mostrar, mas a palavra é Então, sua. primeiro, agradecer aqui o Dr. Virgílio, né, pelo convite, né? Nos encontramos no avião, indo para Belém, né? Ele lembrou de mim, que foi de um bom tempo, e fez o convite para que pudesse fazer uma palestra aqui, né? Era um convite para o final de junho, aí foi mudando as datas, quando chegou justamente hoje, que é um dia simbólico, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, e uma grande honra para mim estar aqui, viu, Virgílio, na FAS hoje, nesse Dia do Meio Ambiente, discutindo, assim, até me instigou até a ampliar mais aqui a questão do nosso diálogo, né? Não apenas, não sei se vou decepcionar ou não ficar falando do nível dos rios, né, que é muito importante, mas tentar, assim, olhar essa perspectiva que você colocou, né, da ação perante as mudanças no clima, né? Então, acho que é esse diálogo que eu queria também tratar aqui com vocês, né, e sobre a perspectiva aí da história da Terra, né? Então, primeiro, eu sou geólogo de formação e geralmente os geólogos são muito conservadores com relação à mudança climática, né? Os geólogos, eles, na grande maioria, eles não aceitam muito a questão da importância antrópica para as mudanças no clima do planeta, né? Eles são muito conservadores. Eles acham que se estiver havendo uma mudança no clima, que é uma questão do próprio planeta Terra, que já aconteceu no passado, vai acontecer no presente. Bom, mas eu quero colocar aqui que eu não sou esse tipo de geólogo. Eu acredito que realmente o clima está mudando, pelos que a gente tem observado aqui nos rios da Amazônia, e tem a parte humana que é muito importante. Então, antes de esgotar tudo, vou passar de novo a bola aqui para o Virgílio. Esse é um tema muito interessante, porque se vocês lembrarem, quando vocês estudaram lá no ensino médio, né, essas eras, né, o Cenozoico, lembra? Se a gente fizer uma provinha de Enem, será que todo mundo passa? Cenozoico, Holoceno, Pleistoceno, né? Tem todo esse, quem é mais novo capaz de passar, quem é mais velho capaz de tomar bomba, né? Mas o fato é que a Academia de Ciências da Suécia, na verdade inspirada pelo Instituto de Resiliência, o Centro de Resiliência de Estocolmo, o Stockholm Resilience Center, cunhou há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o conceito de antropoceno. Então, é uma era geológica e que está bem aceita internacionalmente, marcada pela ação humana, antropoceno, né? Uma era marcada pela ação humana. Então, acho que sobre isso não há dúvida. A gente acompanha, né, o debate nacional e internacional, mas 99,9% dos cientistas do mundo não tem a menor dúvida sobre a gravidade das mudanças climáticas e como que elas estão nos impactando. Isso mesmo, né? A gente, vamos falar aqui de hidrologia e falar das mudanças no clima, sempre tem a linha do tempo, né? A questão do meio ambiente, a linha do tempo seria a primeira conferência do meio ambiente lá em Estocolmo, né, em 1972, que reconheceu que o ser humano é o responsável pela poluição que se observava ali, principalmente na Europa. Já na Conferência Mundial de 92, no Rio de Janeiro, o tema mudou um pouco, né? Era a questão da degradação dos recursos naturais, um consumo excessivo dos recursos naturais, sem deixar uma perspectiva para as gerações futuras, né? Então, o lema era o desenvolvimento sustentável, em 92. Ou seja, vamos utilizar os recursos da Terra pensando nas gerações futuras. Só que a linha do tempo está mudando muito rápido, né? A COP15 já se tratou do tema mudança climática, fruto já do painel do IPCC, que já reconheceu que o clima da Terra já estava esquentando. Havia ainda alguma discussão se era por questões antrópicas ou não, mas o fato é que o clima da Terra estava se modificando na COP15. E agora é emergência climática, né? Por isso a ação, né, Virgílio, que você colocou aqui, né? Não é mais a questão de aceitar ou não, acreditar ou não, ser cético ou não em relação às mudanças no clima do planeta.
é você realmente tomar uma atitude de adaptação perante esse novo cenário que já está chegando aí de forma muito rápida, que se fala hoje da emergência climática, né? Então, para o geólogo, né, voltando aí à geologia, se a gente vê a história da Terra, ela sofreu várias mudanças, desde o piscar de olhos, que todo mundo fechar o olho e abriu os olhos novamente, é o Big Bang, né? É quando o universo foi criado. Um universo escuro, vazio, frio, e o Big Bang fez surgir os primeiros elementos químicos, principalmente o hidrogênio. Foi o primeiro elemento químico criado, né? Então, no universo, se você pudesse fazer uma viagem extraplanetária, você só iria encontrar hidrogênio lá no espaço. Basicamente é isso. E a partir da fusão do hidrogênio na escala ali de um Sol queimando sempre, a partir do Big Bang, se geraram todos os outros elementos químicos, o carbono, o hélio, o silício, enfim. E esses elementos foram se agregando e formando os planetas, né? Então é uma história muito longa do universo de 12 a 15 bilhões de anos, até chegar na idade da Terra de 4,5 bilhões. Agora, alguns momentos é importante pontuar aqui, Virgílio, né? Vou tentar, você tem um raciocínio rápido, mas enfim, quero contar essa história. Em 2,5 bilhões de anos, a Terra era muito quente, praticamente os vulcões ocupavam toda a superfície terrestre. Era um planeta inóspito, era o próprio inferno na Terra. E você não tinha atmosfera. Mas a partir de 2,5 bilhões de anos, houve uma mudança climática, talvez a primeira grande mudança climática do planeta, né? Então, o oxigênio começou a ser expelido pela atmosfera, através de um processo bioquímico nos oceanos, que capturava o ferro e jogava o oxigênio para a atmosfera. Então, de uma atmosfera inóspita, começou então a ter uma atmosfera já com a presença de oxigênio. E o resultado dessa captura do ferro são os imensos depósitos de ferro que a gente observa lá em Carajás. Então, todos aqueles depósitos imensos de ferro foram formados nessa época, né, a partir de uma ação bioquímica e biológica dos oceanos, né? O outro grande momento importante foi 600 milhões de anos atrás, quando a atmosfera já existia vapores de água, não era só oxigênio, era uma atmosfera mais complexa, e os primeiros seres vivos saíram do oceano e começaram a evoluir para a parte terrestre, gerando toda a cadeia de seres vivos que a gente vivenciou até hoje. Nesse período todo, sempre a Terra se aproximava do Sol, se distanciava do Sol. Às vezes você tinha uma atividade vulcânica muito grande que tapava a atmosfera, então você tinha eventos glaciais de longo prazo, né? Então, entre 600 milhões e até 1 bilhão de anos, se fala num período do snowball, bola de neve, praticamente toda a Terra congelou. Então, é difícil ter vida num ambiente como esse. Então, acelerando aí o relógio geológico, para a gente chegar aqui na era do homem, né? Primeiro você tinha que ter as condições perfeitas para que a humanidade pudesse prosperar. E as condições perfeitas foram alcançadas nos últimos aí 10 milhões de anos. O ótimo climático, em torno de 15 graus, que é ótimo para a agricultura. O homem, então, pôde evoluir a partir lá do macaquinho, né? Saiu da savana, foi ocupando o hemisfério norte. Por quê? Porque o clima da Terra já era menos hostil. Daí a Revolução Agrícola, bem depois, né? Já aproveitando também esse ótimo climático que o planeta viveu até então. Uma temperatura nem muito quente, nem muito fria. Daí a vida explodiu e prosperou. Então nós estamos no limiar, eu acredito, de uma mudança realmente no clima. Os geólogos conservadores falam, bom, estamos num período interglacial. A última glaciação ocorreu há 10 mil anos atrás, e, portanto, estamos aguardando a próxima glaciação que vai atingir o planeta, né? Muitos falam isso. No entanto, o que se observa é um aquecimento da Terra. O oceano está ficando mais quente, provavelmente devido à queima, provavelmente não é, devido à queima do petróleo, né, que cria aí uma estufa no entorno da Terra. Então, o momento é esse, de entender que a Terra vai continuar mudando, mas nós somos habitantes dela. Então, são as nossas ações que vão determinar como é que nós vamos viver nos próximos séculos e milhares de anos. Ótimo, ótimo esse flash assim, da história geológica. E geólogos são muito interessantes, né? Porque falam na escala de bilhões de anos como se fosse uma coisa que a gente conseguisse imaginar, né? Para quem não é geólogo, é difícil imaginar milhões de anos.
bilhões de anos, ainda é mais difícil. Mas acho que o ponto que você fala, Marco, que é mais importante, é a velocidade da mudança. Porque na escala geológica, as mudanças são, de maneira geral, graduais e lentas ao longo de bilhões, milhões ou centenas de milhares de anos. Agora nós estamos tendo uma mudança que a linha de base, por assim dizer, é 1850, é o início da Revolução Industrial, né? Quando se começou a queimar o carvão mineral e depois outros combustíveis fósseis, né, que estavam embaixo da terra, passaram a ser queimados. E de lá para cá, nós tivemos um aumento da concentração de gases que se acumulam na atmosfera e que são decorrentes dessa queimada, dessa queima desses combustíveis. E eu gosto de descrever isso como uma analogia ao cobertor. Se a gente dormir num lugar frio, pode ser com ar-condicionado, se tiver um cobertor fininho, você sente um pouco de frio. Se tiver um cobertor grosso, a gente sente pouco frio. Só que os dois não têm calor nenhum, nem o cobertor fino, nem o quente. É o seu calor do seu corpo que é preso pelo cobertor. E é essa mesma coisa que está acontecendo no planeta Terra. É como se houvesse um cobertor que está ficando cada dia mais grosso. Ele era fininho, quanto mais fumaça tem, mais grosso ele vai ficando. Então, os raios ultravioleta passam, né, com as ondas curtas, passam, e quando eles refletem com ondas longas, eles não passam esse cobertor. Então, esse cobertor vai esquentando. E esse cobertor, não existe dúvida sobre isso, é ação humana, né, que está fazendo isso daí. E a Amazônia, e trazendo da história geológica para o dia de hoje, a Amazônia é, ao mesmo tempo, uma vítima do aquecimento global e uma causa do aquecimento global. Ela é mais vítima do que causa, porque a grande responsável pelos gases de efeito estufa são os combustíveis fósseis. Historicamente, a gente fala de responsabilidade histórica, são os Estados Unidos e a Europa. E hoje, China e Estados Unidos, né? Mudou o ranking, mas historicamente foram os Estados Unidos e a Europa. E o Brasil também é um emissor relevante, porque botou fogo na Mata Atlântica inteira. Primeiro foi a Mata Atlântica, depois o Cerrado, e agora, mais recentemente, nas últimas décadas, aqui a Amazônia. Mas aí vamos trazer disso aí para o tema da seca. Então, a gente está vivenciando uma seca, estamos aqui traumatizados com a seca do ano passado e retraumatizados com a enchente do Rio Grande do Sul, que também saiu agora, saíram 2 artigos que eu acompanhei com a atribuição da seca ou da cheia do Rio Grande do Sul às mudanças climáticas. Existe uma ciência chamada Attribution Science, a ciência da atribuição. Então, é possível, segundo contas muito complexas, mas o resumo dá para dizer que uma parte do que ocorreu no Rio Grande do Sul decorre das mudanças climáticas globais. É uma fração, né? Porque a gente sempre teve anomalias, uma grande chuva que ocorreu no caso do Rio Grande do Sul em 1941, aqui no Amazonas, grandes secas, mas agora a gente está vivenciando uma coisa muito extrema, né, Mar? Como é que você está vendo esses eventos de seca, o tipo do ano passado e o desse ano? Como é que você está vendo isso? Acho que o que chama a atenção é essa recorrência, né, dos eventos, né? Eles estão ficando cada vez mais curtos e frequentes, né? Porque se a gente olhar a estrutura da Amazônia, né, a estrutura da Terra em si, né? Eu tinha um slide para apresentar, mas acho que não é necessário. Podemos fazer uma coisa dinâmica. Eu saio daqui e você apresenta o slide. Não, eu mas sento aqui para a gente ver aqui, porque é legal a gente ter um gráfico, uma coisa que você nos ilustre aqui melhor. Então, por favor. Pronto. E tem gente online aí. Bom, então tá, eu até mudei aí o tema da apresentação, pode ir passando. Não tem um passador? Então, tentar explicar um pouquinho a hidrologia, né, do principal. Pode colocar direto no mapinha aqui, ó. Esse aí é um mapa antigo, um encarte, né? Vocês podem ir ao planeta Terra, né, um mapa geográfico antigo. Se vocês observarem o planeta Terra, então vamos olhar primeiro o oceano, né, e os continentes.
né? Então, os continentes estão se movendo em cima desse oceano, né? Na escala geológica, né? Então, a África separou da América do Sul, começou há 135 milhões de anos atrás, e essa separação da África da América do Sul fez com que surgisse não apenas o Oceano Atlântico, mas também com que surgisse, do outro lado, no extremo, a Cordilheira dos Andes, né? À medida que a América do Sul era empurrada para o oeste, ela acabou colidindo com a placa do Pacífico e a cadeia de montanhas começou a se erguer. O auge do surgimento foi em torno de 30 milhões de anos atrás. E é muito importante, porque se vocês olharem todos os rios, o Amazonas, ali na América do Sul, na África você tem o rio Congo, na Índia você tem o rio Ganges, o próprio rio Mississippi lá nos Estados Unidos. Como que eu mudo aqui, né? Tá. Então, assim, os grandes rios do mundo, eles ficam na faixa equatorial do planeta. É onde tem a maior insolação e a maior evaporação da água do oceano. No entanto, isso por si só não é suficiente. Se não houver uma barreira física, uma barreira orográfica, uma cadeia de montanhas que segura a umidade, que transita do oceano para dentro dos continentes, nós só teríamos deserto, assim como é o deserto ali do Saara. Você não tem nenhuma cadeia de montanhas no meio aqui do deserto que possa segurar a água que evapora do Oceano Índico para o Oceano Atlântico e vice-versa. Por isso que o Saara é um deserto há milhares e milhares de anos, condições que não vão mudar. Já que o rio Amazonas, não. Aquece aqui o Oceano Atlântico tropical, a direção dos ventos sempre são na direção de leste para oeste, os ventos alísios, por conta da rotação da Terra. A Terra gira de um lado, os ventos vão girando do outro. E a convergência é justamente aqui na linha do equador do planeta, né? São os ventos alísios. O vento vem de norte, migra para leste, para oeste. Vem de sul, migra para oeste, trazendo a umidade, então, que evapora dos oceanos para dentro do continente. Se não houvesse aqui a barreira da Cordilheira dos Andes, não teríamos o rio Amazonas, não teríamos o bioma floresta amazônica. Só surgiu depois do surgimento da cordilheira, né? Então, essas condições estruturais não vão mudar nos próximos milhares de anos. As cordilheiras vão continuar existindo, a rotação da Terra vai ser no mesmo sentido, a não ser que tenhamos um choque aí de um cometa, de um meteoro, que inverta tudo, mas se não acontecer isso, os ventos sempre são de leste para oeste. Então, o único fator que está mudando no planeta, qual é? A temperatura do planeta. A temperatura. Um planeta mais quente, um oceano mais aquecido, mais água vai evaporar do oceano, mais água vai entrar dentro do sistema bacia amazônica, né? Então, como é que você está falando isso? Eu não sou especialista também em mudança climática, Virgílio, mas é na observação. Nos últimos 12 anos ou 15 anos, nós tivemos aí as 7 maiores cheias da série histórica aqui do Porto de Manaus. Então, a grande cheia tinha acontecido em 1953, ela voltou a ocorrer em 2009, de 2009 nós tivemos a cheia de 2012, tivemos a cheia grande de 2013, 2014, 2015, 2019 foi uma cheia grande e culminou com a cheia de 2021, que foi a cheia recorde. Então, alguma coisa mudou no cenário do planeta Terra, né? Basta observar isso, né? Que mais água está entrando no sistema amazônico. Sim, mas e a seca? Como é que vai explicar a seca? É difícil explicar. São os eventos extremos, né? Às vezes a chuva não cai totalmente. Deixa eu tentar mostrar, né? Então, as águas evaporam e encontram aqui a Cordilheira dos Andes. Então, por exemplo, se em Manaus chove em média 2.300 milímetros por ano, aqui no Equador chove 12.000 milímetros por ano. Então, toda a água é descarregada na Cordilheira dos Andes, olhando para a Amazônia, na vertente da Cordilheira dos Andes, que pertence à Bacia Amazônica. Toda a água é descarregada ali. O que não cai aqui na forma de chuva é devolvida para a região sul e sudeste através dos rios voadores, que tem ali uma convergência com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O vapor de água que não precipitou aqui, ele escapou e foi alimentar, então, as chuvas ali no sul do Brasil. Essa é uma explicação que se está se desenhando hoje, né? Então, eu também não sei dizer por que as chuvas não caem, por que não caiu tudo aqui na Cordilheira e por que sobrou aqui na Amazônia, né? Então, talvez um aquecimento grande do centro-oeste do Brasil, né? O Cerrado sendo desmatado em grande escala, porque o interior dos continentes são quentes, né? Geralmente são climas áridos ou
desérticos dentro dos continentes. É úmido quando está perto do litoral ou quando tem uma floresta exuberante, como as florestas tropicais, no Brasil, na África, na Indonésia, né? Então, que nessa perspectiva que eu gosto de mostrar, né? A Terra não vai mudar as condições estruturais, é o planeta que está esquentando e vai afetar diretamente o ciclo hidrológico. Um efeito é esse, mais água quente evaporando, mais água quente entrando aqui no sistema amazônico. Se não tivéssemos a floresta, provavelmente essa chuva cairia toda aqui ou iria todo para o sul, porque a floresta acaba reciclando a chuva e ajuda, então, a resfriar o planeta, que o Virgílio fala do papel climático que ela tem, né? A cada evento chuvoso, você tem um resfriamento da atmosfera. E aqui a chuva só acontece muito devido à evapotranspiração da própria floresta. Ela não fabrica água, essa é uma questão. Ela recicla a água que vem do oceano, mas tem um papel importante na regulação climática do planeta. Tá? Uma outra hipótese que pode se aventar aqui, ô Virgílio, uma terra mais quente, mais gelo está derretendo aqui das calotas polares. Então a gente fala aqui, ó, na Amazônia, quando tem uma cheia grande, são os eventos Laninha, resfriamento aqui das águas do Pacífico, e provocam chuvas acima da média na Amazônia. Todas as grandes cheias são relacionadas aos eventos Laninha, que duram 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. E o contrário, os períodos de estiagem são devidos aos eventos El Niño, como foi no ano passado, um El Niño bastante forte, que acabou provocando uma estiagem grande aqui e chuvas concentradas na região sudeste do Brasil. Então, são fenômenos aí climáticos corriqueiros, El Niño e Laninha se alternam. Mas veja bem, se a Terra está esquentando, mais água está evaporando aqui, mais água está entrando, cheias grandes na Amazônia. Esse talvez seja um fator principal. Mas tem um outro. Se houver aqui o derretimento das calotas polares, a gente não. Hoje, no mês passado, saiu um artigo mostrando que a base das geleiras realmente estão derretendo. A base é 4 quilômetros de coluna de gelo. Né? Então, se conseguiu, através de um radar, identificar que a base da geleira também estava derretendo mais do que recuperando no próximo inverno. Então, imagine, se a calota polar antártica começar a derreter muito, essa água gelada ela vai migrar pela fossa oceânica que circunda a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes não termina aqui, em Ushuaia. Ela mergulha, vai e aflora de novo aqui na Antártida. É a mesma Cordilheira dos Andes. É a mesma cadeia de montanhas. Então, existe uma conexão submarina aqui. Então, imagine, água gelada derretendo, as correntes marinhas estão levando essa água fria ao longo dessa fossa oceânica até atingir aqui a costa do Peru. É a corrente de Humboldt, né, que leva ali a fertilidade no litoral do Peru. Mas também é fator de resfriamento das águas, o próprio Laninha. Então, por um lado, você está aquecendo o oceano, por outro lado, você está contribuindo para que fenômenos do Laninha ocorram com mais frequência. Isso já é uma hipótese, viu, Virgílio? Não estou dizendo que não é comprovado ainda, mas é uma hipótese bastante plausível. 2 sistemas funcionando ao mesmo tempo, oceano mais quente e eventos Laninha, indicando o quê? Maior frequência de eventos chuvosos na Amazônia. Então, um cenário futuro é uma Amazônia mais chuvosa, mais úmida do que a gente vivenciou até hoje. Esse é um cenário que está se desenhando, a não ser que a temperatura do planeta altere totalmente as correntes submarinas. Mas se continuar dentro dessa estrutura, o cenário para a Amazônia talvez seja esse, uma Amazônia mais chuvosa. E as secas? São os eventos El Niño, que provavelmente vão ocorrer com mais frequência. E se o centro-oeste do Brasil realmente for uma enorme ilha de calor do Cerrado, provavelmente os eventos El Niño vão ser cada vez mais intensos no Brasil. Vai ser mais quente o país inteiro. Deixa eu dar uma interagida aqui, o geólogo com o engenheiro florestal. Deixa eu pegar aqui o... Então, isso que o Marco escreveu está certíssimo. Agora, tem um outro detalhe, que é o papel das florestas nessa reciclagem da água. A chuva cai, uma fração dela fica nas folhas, evapora, e a outra fração vai para o solo e transpira, o que a gente chama de evapotranspiração. O Enéas Salati, que foi um grande pesquisador aqui do INPA e também da USP, ele foi a pessoa que conseguiu documentar isso. Então, uma chuva que cai aqui em Belém, a grosso modo, ela evapotranspira e volta a chover de novo em Santarém,
colocar aí marcos geográficos. Cai em Santarém, evapotranspira de novo, cai em Manaus. Evapotranspira de novo, cai em Tefé. E evapotranspira de novo, vai para Tabatinga. E assim ela vai indo nessa direção daqui para lá. Então, o que está acontecendo também? Um desmatamento, que é o mais concentrado no Pará, esse ciclo hidrológico está sendo afetado. Então, isso tem um impacto sobre o regime de chuvas na região. E é uma coisa que a gente debate no campo da ciência, é qual é o ponto de não retorno. Tem um termo em inglês que chama tipping point, é o ponto de colapso. Quando que acontecerá isso? Aí vai um testemunho não científico, mas eu estava aqui na terra do Caiapó, dos Cuicuru, que é dentro do Parque do Xingu, e conversando com o cacique e perguntando para ele sobre esse tema de mudança climática, e o depoimento dele era muito assim, forte. Nossa, mudou muito. Quando eu era criança, eu andava na mata e não tinha o barulho das folhas secas, as folhas eram todas úmidas. Agora a gente anda na mata e as folhas estão todas secas. Então, já existe, isso é uma observação, né, de um sábio indígena. Mas a ciência também já está mostrando que em alguns lugares, especialmente Rondônia, tem tido um aumento do período seco. Então, existe um aumento do período seco. Esse aumento do período seco faz com que a gente tenha mais queimadas. Mais queimadas, isso afeta o processo de formação de chuvas também. Então, a gente está tendo um aumento das estiagens em função dessa ação antrópica, não na escala planetária, mas sim na escala regional, né? E eu vou tomar liberdade de pular aqui, porque a gente tem um tempo curto, e vou te provocar aqui sobre o Rio Negro, né? E você está com esses dados todos, e aí você podia nos navegar nesses dados aí. Te devolvo aqui o apontador. Bom, eu estou aqui, tem a presença aqui do meu colega, gerente André Martinelli, né? Ele que elabora esse estudo todo, né, de monitoramento dos rios, né? O André está aqui presente. Bom, eu quis só trazer para ilustrar nessa situação hoje. Opa! Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Vamos lá. Mas, Vamos lá aí. Bom, esse é o cotograma aqui do Porto de Manaus, né, mostrando a situação do Rio Negro hoje. É um boletim do dia 31 de maio. Né? Então, o Rio Negro com uma cota aí de 26 metros e 44 centímetros, bem baixo para o período, né, André? Esse monitoramento é feito semanalmente nas principais calhas dos rios da Amazônia Ocidental, né? Não só aqui o Negro. Então, mostrando que o Negro está abaixo da média histórica, então a cheia é pequena, não é isso, André? Porém, com relação à seca, é difícil fazer uma previsão agora. Vai depender ainda das chuvas que vão cair. Ô Marco, deixa eu te pedir Tá. dar um passo atrás. Explica para todo mundo que não está familiarizado com esse gráfico, o que é essa mancha azul, o que é o pontilhado, o que é o amarelo, a legenda um pouco para nós. Bom, verde, então, é a máxima de 2021, né? Então, o rio já começou bem alto, 21 metros, 26 metros ele já tinha atingido aqui, antes no mês de abril, já atingiu 26 metros. Então, foi a máxima cheia. E em amarelo são a média das mínimas, né? As mínimas diárias do Rio Negro, né? Então, o Rio Negro hoje ele está dentro dessa faixa intermediária, entre a máxima e a mínima. Essa faixa azul seria o quê? A normalidade. Se ele transitar dentro dessa faixa azul, estaria dentro do normal. No entanto, ele está abaixo do normal, né? Ele está bem no limite, na verdade, né? Ele pode entrar ou sair, com tendência ainda de subida, né? O rio continua subindo. Não sei hoje a cota subiu quanto, mas acho que em Tabatinga o Rio Solimões continua subindo. Significa que aqui também talvez a cheia se estenda um pouquinho mais, né? Geralmente termina no mês de... Já baixou, Tabatinga. Né? Então, vai ser uma cheia que talvez termine agora no mês de junho. Agora, o impacto para vazante, a subida é o seguinte, o rio sobe lentamente, a partir de outubro, e você então consegue ter uma equação de previsão, diria até mais fácil, né? Que o rio é bem previsível, uma regressão linear. Tu consegue fazer a previsão de março, projetando a cheia no mês de junho. Já para vazante, é um decaimento aqui exponencial. O rio desce e você não tem o assoalho aqui definido.
Às vezes a vazante termina em dezembro, às vezes termina em outubro, né? Você não tem essa variabilidade. A variabilidade é muito maior. Já na cheia, não. 75% das cheias terminam no mês de junho. A vazante ela é muito variável. Então, esse assoalho ainda, cientificamente ou matematicamente, nós não temos ainda. Então, é difícil fazer uma equação de previsão dos níveis mínimos, até onde o Rio Negro vai descer. Então, qualquer coisa que se fale agora que vai ter uma seca severa, olhando aqui para espantar, lógico, vai ter uma seca severa, mas vai depender ainda das chuvas que vão cair ainda nos próximos meses. Embora a perspectiva seja, no mês passado, choveu bastante no hemisfério norte, aqui é muito azul, mas se a gente olhar a climatologia, né, que esse gráfico aqui representa a climatologia, comparando o que choveu realmente, nós temos aqui uma grande mancha de chuvas abaixo da média. Isso impactou o nível dos rios aqui. Todos os rios estão com nível baixo, todos eles. Mas a vazante ainda vai depender de outro fator. Beleza? Opa! E é isso aqui. E são as águas subterrâneas. Esse aqui é um poço que nós temos lá no cemitério do Tarumã, né, mostrando aqui de 2013 até novembro do ano passado, dezembro do ano passado, a variação do nível da água subterrânea, né? Então, se a gente observar aqui, ó, uma sequência de níveis altos da água subterrânea, que começou ali por volta de 2019 e terminou em 2022. São as cheias, reflexos das cheias. Choveu mais, o Rio Negro ele represa também as águas subterrâneas. Então, as águas subterrâneas, além de ser um termômetro, elas são determinantes para os níveis mínimos dos rios. Porque quando não chove, o que mantém o Rio Negro ou o Amazonas funcionando? São as águas subterrâneas, que acabam fazendo com que, senão o rio ia continuar descendo indefinidamente, até que viesse um novo ciclo de chuvas. Mas isso não acontece. Chega um momento que o rio ele trava, ele não desce mais, ele fica estável. Aí é claramente a influência das águas subterrâneas. Eu sempre observo que no Rio Negro, se a gente chegar no Rio Negro no mês de outubro, dezembro, olhem com calma para o Rio Negro, ele está mais claro. Reparem o Rio Negro, ele é preto? É preto. Mas se olhar com atenção, vocês vão ver que ele é um pouco mais claro, que é as águas subterrâneas que estão entrando e alimentando o rio. Então, esse momento aqui que as águas subterrâneas atingiram o nível mínimo histórico para essa série pequena, então já mostrou a influência direta do que aconteceu com a atmosfera, né? Choveu menos, as águas desceram rapidamente. Mas desceu quanto? 4 metros em média, essa amplitude aqui. Então, 4 metros é bastante, mas às vezes 1 metro a mais ou 1 metro a menos é determinante para a vazante ser extrema ou não ser extrema. Estamos falando em coisas de centímetros. Então, o que vai ser determinante é entender também o comportamento das águas subterrâneas. Temos o maior reservatório de águas subterrâneas do planeta, é aqui. Não é o aquífero Guarani, é o aquífero aqui que chama de Alter do Chão ou aquífero Amazonas. Então, entender este aquífero é muito importante para prever cenários futuros para os eventos de estiagem, não de cheia. Qual é realmente a contribuição das águas subterrâneas para manter o nível dos rios funcionando? É uma pergunta que a gente faz, né, André? E temos que tentar responder ampliando a nossa rede de postos de monitoramento para dentro do interior. Hoje, nossos postos estão concentrados praticamente em Manaus e Presidente Figueiredo. É preciso ampliar para a calha do Rio Negro e para a calha do Rio Amazonas e Solimões, para entender melhor esse comportamento. Aí, ótimo. A gente quer ter um momento de diálogo também. Eu queria convidar uma perspectiva cabocla aqui, chamar o Ademar, que conhece esses rios todos. Porque a grande pergunta, Marco, é assim: vamos ter cheia ou não vamos ter cheia, né, Edivaldo? O Edivaldo, no ano passado, o Edivaldo que coordena a parte de Pirarucu aqui, e aí o pessoal não conseguiu tirar o peixe, não foi, Edivaldo? Porque os canais que dão acesso aos lagos secaram. E a questão é o que a gente vai ter esse ano. Então, eu queria chamar aqui para frente o Ademar e o Edivaldo, para a gente fazer aqui e o André também do CPRM, que é o homem não é o André que é o homem da o André Martinelli. Então, André, mas ele é o homem da previsão aí da cheia. Aqui fazer um jogralzinho aqui, vem para cá, André. Que a gente, ô Marco, senta aqui, ó. Ô Marco. Tudo bom, André?
Então, eu queria começar perguntando, Marcos, senta aqui, ó. Pode vir para cá, deixa esse microfone aí com o pessoal e aí começar com o Adhemar. Adhemar, o que você acha? Vai dar seca ou não vai dar seca? Qual que é a previsão sua? Que o Adhemar conhece o Rio assim pelo faro. Como é que é a sua visão? Primeiro, Para quem não conhece, o pessoal aqui de fora, o Adhemar, nascido no Rio Juruá, cresceu no Juruá, conhece cada palmo do Rio Juruá de lá até aqui. bom, mas eu acho que é uma pergunta muito difícil para todo habitante da Terra, né? O que vai acontecer, a gente não sabe. O que a gente tem conversado e tem escutado os mais velhos, que normalmente essa história que a gente está contando é uma história da ciência, mas a gente tem aquela questão da vivência cabocla, aquela pessoa que através de um assovio de um pássaro, ele já sabe se vai chover ou não vai chover. E eu tenho conversado, às vezes, que eu vou no interior, a respeito dessas questões, né? E tem vários relatos, e um dos relatos que a gente escuta muito de fato, está mudada, as coisas estão mudadas. Eles chamam que a Terra mudou, né? E a mudança ela vem em função da vida deles, a vivência, né? E cada história que a gente escuta, a gente vai olhando o cenário de vida que afeta, né? A seca desse ano que aconteceu aqui, esse dia eu estava lendo uma matéria no Globo Rural, da lagarta, né? A lagarta, que é uma mariposa que comeu as plantações de mandioca toda no Acre aqui. Eu fui conversar com os agricultores do Acre há um mês atrás, e agricultor do Acre, da região do Alto Amazonas ali, de Erunepé, sofreram bastante, né? Então, afetou muito a economia local, e aí você falou da questão da economia. Então, a seca ela trouxe realmente esse prejuízo, que eles chamam, um prejuízo financeiro e, ao mesmo tempo, social para eles. E, com relação à cheia, há uma crença das pessoas que não existe uma sequência de seca e cheia no mesmo ano. O que eles imaginam é que esse ano vai ser um ano meio misturado, um pouco de chuva e um pouco de sol, e talvez a gente não tenha aquela seca tão forte, severa, como foi o ano seguinte. Isso estou reproduzindo falas das pessoas que eu conversei, né, no Mamanã. Então, um pouco essa história. Então, no geral, o que as pessoas falam é isso, mas sempre olhando que vai chegar cada dia mais seca para eles têm muita preocupação sobre isso. Ótimo. Agora passar para o Edivaldo também trazer a visão. O Edivaldo já é do Solimões. Aí depois vamos ouvir o André aí dialogando, que parece que o André, não é isso, Marcos? Que ele tem a bola de cristal aí, ele que olha e sabe tudo que vem aí pela frente. Boa noite a todos, né? Acho que dois professores aqui voltados a essa questão de mudanças climáticas, né? E o que acontece, como o Adhemar falou, né? Essas nossas andanças pelas comunidades, e você tem ouve muito a questão do saber tradicional, né? Quando você conversa com um comunitário, que já são aqueles mais idosos das comunidades, eles costumam dizer que o sol está chegando perto da Terra, que a Terra cada vez está ficando mais quente, né? E eles não conseguem mais trabalhar, fazer o trabalho que eles faziam antes, como fazia há 30 anos, 50 anos atrás, né? Os roçados deles, as roças, que geralmente eles iam 7 horas da manhã, voltava meio-dia, agora ele vai 6 da manhã e volta 9 horas da manhã, que ele não aguenta mais, né? E isso acaba implicando no todo modo da vida, da vida rural do comunitário. Mas olhando para esse mapa da questão da subida e descida dos rios, eu tenho uma pergunta. Qual é a influência que tem a subida e baixada das águas do Rio Solimões dentro do Rio Negro, tá? Que eu tive agora lá, recentemente, lá em Tefé, na comunidade, conversando com o senhor, ele disse que o rio está doido, que o Solimões sobe 30 centímetros, no outro dia ele baixou 10, aí ele subiu, mas se lá em Tabatinga subiu, quando chegou em Fonte Boa já baixou, chegou lá aqui em Manacapuru ele está baixando, subiu Manacapuru, lá está descendo. Diz ele que não consegue mais ter um parâmetro de quando é que está enchendo, quando é que vai estar secando, né? Então, fica essa preocupação que ele falou para eles, que isso vai afetar o tipo de plantio e a cultura que eles vão plantar.
Porque eu vou plantar uma banana, será que vai dar tempo de eu colher? Ou vou ter água suficiente? Que, como o Ademar falou, né? Teve lugar que as macaxeiras, o pessoal de fazer roça, né? As batatas, elas não cresceram. Elas ficaram pequenas. Eles disseram que eles têm um negócio de mirrar a batata. A batata não cresceu para fazer a farinha. Não deu uma farinha mais de qualidade. Com isso, tu agrega não, subida do preço da farinha. A farinha subiu de uma forma que não consegue mais baixar o preço, porque tem pouca produção de raiz para poder produção de farinha, né? Então, eu queria entender um pouquinho o que tem essa relação do Solimões com o Rio Negro, tá? E esse sobe e desce aí, que está influenciando hoje aí justamente na pesca, manejada, na agricultura familiar do pessoal dos beiradão dos rios aí. Legal. Antes da palavra para o André, que pode complementar a fala dele respondendo, e o Marco depois complementa a fala do André, só um comentário. É muito importante ver essa dimensão humana que tanto o Ademar quanto o Edivaldo trouxeram. Que é não só a experiência deles, mas o que eles ouvem dos caboclos. Então, tem uma agenda muito importante que chama agenda de adaptação às mudanças climáticas, né? Então, a gente tem hoje um cenário onde tem mais lagarta atacando, tem a macaxeira que ficou mirrada e o peixe que está desorientado, porque o rio sobe e desce. E quais são os impactos das mudanças climáticas no cotidiano daqueles que moram na floresta? E aí surge um conceito muito importante, que é o conceito de injustiça climática. Já ouviram falar de injustiça climática? É o termo usado para descrever o fenômeno de sofrimento dos impactos, que são esses relatados aqui, por aqueles que não são responsáveis por causar o problema. Quem que é responsável? Quem queimou muito petróleo. Quem queimou muito petróleo? Foram os ricos. Os ricos, os países ricos mais desenvolvidos e as classes mais ricas. No Brasil também, a gente tem um segmento da sociedade que consome muita energia. Então, é uma injustiça que ocorre. Quem causou o problema não paga o problema porque tem mais dinheiro no banco, tem etc. Quem não causou o problema é quem mais sofre. André, qual que é o seu comentário sobre aí a perspectiva de seca que a gente tem para esse ano? Antes de mais nada, queria agradecer o convite da FAES ao Serviço Geológico do Brasil, principalmente ao Marco, né, que me convidou para estar aqui também, me assistindo. Nem sabia que eu ia participar, vim para assistir, mas... Foi tudo planejado. Pois é. Mas deixar claro aqui que eu não tenho a audácia de querer decifrar a natureza aqui, porque ainda mais falando de Amazônia, às vezes é até engraçado, né? Vem as perguntas para a gente, de maneira geral, lá no trabalho, e o meu objetivo é tentar, com o conhecimento, errar menos, né? Mas é muita audácia nossa querer decifrar uma Amazônia, né? Então, assim, só para fazer esse parênteses, quando eu falar, não estou sendo taxativo em nada, só é uma interpretação. O que a gente tem observado na seca que está vindo para esse ano, né, olhando o ciclo passado, que foi a maior seca da história, o que a gente observou na maior seca é que ela foi generalizada. A gente observou pela primeira vez, foi diferente do evento de 2005 e de 2010, é que ela foi generalizada. Em qualquer bacia que você analisasse o hidrograma, esse hidrograma estava com cotas abaixo daquilo que se esperava, chegando aos seus mínimos históricos. E aí, desde o ano passado, já em dezembro, que o rio não estava subindo com aquela velocidade esperada, já vem o questionamento e aquela hipótese. Vamos ter uma seca pior, então, em 2024. E eu sempre tive muita cautela, porque na Amazônia a gente já viu níveis que começaram o ano muito baixos e se tornou uma cheia forte, e o ao contrário, níveis que já começam janeiro lá em cima e não sobe o suficiente e é uma cheia normal. Mesma coisa para vazante. E aí comecei a avaliar. E o que hoje eu posso falar, e aí eu estou falando já com a responsabilidade de que tem um setor muito dependente desse tipo de informação,
que é a navegação, a logística. Então, hoje na Amazônia, a gente sabe que a parte de energia, combustível e abastecimento depende dos rios. A nossa logística é muito do modal fluvial. Então, a gente não pode também simplesmente acreditar numa hipótese e achar que aquilo ali não vai ter uma responsabilidade. Então, baseado nisso, e para que as autoridades e também quem é responsável por essa etapa, que é a navegação, por essa área de atuação, né, navegação, logística, é para encarar como um evento crítico. Eu não estou dizendo que vai ser igual ao do ano passado, como um evento crítico de seca, toda a porção do Madeira, toda a bacia do Madeira, isso para mim já é realidade. O Madeira, ele hoje está com níveis muito abaixo da média e comparáveis realmente à seca histórica do ano passado. E aí, quando a gente fala em Madeira, a gente fala de abastecimento para Manaus. Então, não tem... Porque do Madeira vem muita coisa, né? Não vem só do Amazonas através do canal, que desce o canal do Panamá e entra por aqui. Também tem muita coisa que já vem do próprio produto interno, vem de Roraima, né? Vem de Rondônia. E aí vem ali pelo Madeira. Então, Madeira, para mim, é uma realidade, é realmente para se preocupar. Então, quando se faz alarde com relação à seca, Madeira, eu concordo. E o Baixo Amazonas, que é a porção do Rio Amazonas após a entrada do Madeira no Amazonas. Então, tem a confluência do Madeira com o Amazonas, ali antes de Itacoatiara, um pouquinho a montante de Itacoatiara, ali, dali para frente, né, dali para baixo. Os níveis estão muito abaixo também do esperado. Mas ali ainda tem toda uma mistura de água do Solimões e do Negro que pode dar uma compensada ao ponto de não ser tão grave quanto no Madeira já tá sendo demonstrado, né? Que é praticamente um fato. Já no Solimões e no Negro, né, em ordem, no Solimões, eu acho seria muito antecipado falar em magnitude de seca, porque realmente, como o Marco falou, Tabatinga atrasou o seu pico de cheia. Começou a descer agora em junho. E pela primeira vez eu vi em Tabatinga um evento que eu jamais, analisando os dados, eu tinha percebido que desde janeiro o rio ele passeou numa faixa de 1 metro. Geralmente o rio ele sobe até de dezembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e começa a descer lá em Tabatinga. Esse ano ele ficou assim, oscilando dentro de uma faixa muito estreita de 1 metro. Se você olhar a cota de janeiro, de 1 de janeiro, estava 9,50. A cota de hoje é 9,67. E ele, o máximo que ele alcançou foi 10,50 e ficou aqui. Se você olhar, é quase que uma reta. Se você mandar fazer uma estatística ali, dá para fazer uma reta certinho. Isso, para mim, eu fiquei assim. Só que isso assustaria no início, mas só que, como atrasou, como o Marco falou, ela avançou um pouquinho. Então, tudo vai depender agora do ritmo de descida. E aí entra a climatologia. Se a gente tiver realmente a inversão do El Niño para o Laninha, entrar numa transição e realmente o Laninha ele se estabelecer, provavelmente o que se espera é uma descida menos acentuada. E aí, como a gente vai saber? Só lá para agosto é que a gente vai conseguir ter uma ideia da magnitude com nível de certeza, né? Já o negro, eu hoje, você pergunta assim, André, qual a sua expectativa para o negro? Eu não tenho qualquer apreensão sobre seca extrema no Rio Negro, hoje. Tá? O que eu tenho observado? A parte norte da bacia, né, os afluentes do Amazonas, de Solimões, margem esquerda, eles estão com chuvas acumulado positivo. E o sul não. O sul realmente, Madeira, Juruá, Purus, lá em cima o Javari, todos esses rios de margem direita, o Japurá já é margem esquerda. O Japurá está acompanhando o Rio Negro. Ele é concorrente. O Japurá é minha esperança dele dar uma segurada na cheia no processo de descida do Solimões, ali em Tefé, de Tefé para baixo. Porque ele é um grande afluente. O Japurá é um dos maiores rios do mundo. Pouco estudado, mas é um rio fantástico.
Então, o Negro e o Japurá, eu acho que eles vão dar uma segurada, porque realmente os rios de parte sul realmente já é crítico, já é uma realidade, eu diria. Ótimo, eu acho que aí a gente teve um diagnóstico do André que revela uma coisa muito simples. A Amazônia é um conjunto de rios interligados. E a pergunta do Edivaldo, que o Marco vai comentar, acho que vai nessa direção. O Solimões represa o Rio Negro, porque ele tem, né, características físico-químicas de temperatura diferentes, né? Um é barrento e o outro não tem barro, né, de uma maneira resumida. E eu acho que a mensagem do André fica bem claro que nós não podemos falar de uma maneira geral para a Amazônia. Cada calha de rio tem uma história, né? O Madeira tem um cenário que já é crítico, outros rios não. Então, acho que esse é o ponto que vale salientar. Marcos, você queria complementar e com isso a gente vai caminhando para o encerramento. Tá, tentar responder eles. Viu, André? Tá, se eu não conseguir, tu responde aí também. Quando o André falou da curva, né, lá de Tabatinga, né, que praticamente ficou plana, né? Eu olhei os gráficos e falei, isso aqui deve estar errado. Aí eu olhei outra da estação de Fonte Boa, mesma situação. Eu falei, não é possível. 2 gráficos errados no boletim. Meu primeiro pensamento foi esse, mas não é possível essa situação. Realmente, a curva ficou um plano assim, e que talvez explique essa percepção aqui do Edivaldo, né, que o Rio Solimões sobe 10 centímetros, sobe 10, desce 10. Depois sobe 30, desce mais 30. Esse comportamento aí, né, André? Agora, o que explica devolvendo a pergunta aí para o nosso colega, o que será que explica esse comportamento dos Solimões tão estável em tanto tempo assim? Consegue? Né? Mas aí a gente entra na climatologia, né? Aí a gente tem que olhar para 3 principais rios que tem nos nossos irmãos aí, os transfronteiriços, que é o Maranhão, são os formadores do Amazonas, né? O Maranhão, o Napo e o Caiali. Esses 3 rios, se você olhar a climatologia, choveu pouco ali naquela região. Então a recarga, primeiro que a gente veio de uma seca muito forte, então você precisaria de chuvas pelo menos dentro da climatologia para que recuperasse, e a gente não teve ali. Então o rio ele está naquele processo de subida, ou seja, chuvas capazes de retornar a bacia para aquele ponto de cheia, mas como tinha um déficit somado a uma climatologia abaixo do esperado, isso não foi atingido como deveria, né? Então, a parte da climatologia explica melhor isso. Tá ótimo. Acho que com isso a gente já pega um gancho para fazer uma transição para uma mesa radicalmente diferente, porque ela vai ser feminina, né? Então a gente vai ter aqui quase toda feminina, eu que estou nessa posição intermediária aqui, e que a gente vai estar falando da nascente do Rio Amazonas, viu, André? Então a próxima sessão que a gente vai ter aqui é sobre isso, sobre a proteção da nascente do Rio Amazonas, que ocorre a 5.000 metros de altura. E a gente teve uma expedição lá, que já foi a terceira expedição que a FAES realiza, e vai ser a próxima sessão. Então, o André acho que levantou a bola a partir da pergunta do Marco. Eu acho que tem muitos temas complexos pela frente. A gente podia passar, que eu acho que o resto da tarde e o resto da semana do meio ambiente, e agora a gente está falando do mês do meio ambiente, discutindo a complexidade desse tema. Eu resumiria dizendo que a gente tem uma mudança climática em curso, que está aumentando a frequência de eventos extremos, tem muita imprevisibilidade, a bola de cristal, né? Ela é muito arriscada, não dá para a gente cravar que vai ser isso ou vai ser aquilo, porque tem muitas imprevisibilidades no processo, mas que já tem um cenário claro no Rio Madeira, e ainda temos que aguardar um pouco o que vai acontecer diante da chegada do Laninha, porque a gente está saindo, né, de um momento de El Niño para a entrada do Laninha, acho que vai ser em agosto, ou que, né, que estão falando da entrada. Quem muda o regime de chuvas para ter mais chuva. Mas eu queria agradecer a todas e a todos aqui, eu acho que foi ótima essa sessão.